Existe alguma coisa que, se você perdesse, poderia te fazer perder a vontade de viver? E que coisa que, se você perdesse, faria todo o sentido, o significado e a esperança da tua vida desaparecer? Seja o que for isso, a Bíblia chama isso de ídolo. Um ídolo é qualquer coisa mais importante do que Deus para a sua felicidade, sentido na vida ou mesmo identidade. A idolatria é o desejo desordenado por qualquer coisa, até mesmo coisas boas. Aliás, especialmente coisas boas. Assim, qualquer coisa pode ser um ídolo, até mesmo coisas boas, como a carreira profissional, a família, uma realização pessoal, uma causa política, ou uma atração física, um romance, aprovação pessoal, segurança financeira, enfim, qualquer coisa. Então, como nós podemos identificar os sintomas da idolatria em nossas vidas? Alfred Adler, um grande autor, disse o seguinte: é muito difícil descobrir o que move sua vida somente fazendo essa pergunta. Pois você responderá: sou movido a viver pela minha família e por Deus. Ou então, sou movido a viver pelas outras pessoas. Mas Adler diz: se você realmente quiser descobrir o que o faz viver, examine os seus pesadelos. Qual é o seu pior pesadelo? Qual coisa que, se você perdesse, poderia tirar o seu próprio desejo de viver? Isso é o seu ídolo. Porque qualquer coisa que, caso fosse tirada da sua vida, tiraria o próprio desejo de viver. Essa é a sua real divindade. Essa é a real coisa que justifica a sua vida, que para você dá importância à sua vida. E isso pode ser uma coisa boa. Mas se essa é uma coisa essencial, mas não é Deus, ela é um ídolo. Por exemplo, imagine que você está noivo. E se você está noivo, então esse relacionamento vai trazer um grande sentido à sua vida. É lógico que sim. E então, imagine que esse relacionamento acabou. Aconteceu alguma coisa e ele acabou. E é lógico que haverá uma grande tristeza, porque se era um bom relacionamento, se era uma coisa boa, então perdê-lo será muito difícil. Mas se você tornou essa pessoa uma coisa essencial, se o amor dessa pessoa era a própria razão de você levantar da cama, era a própria razão de você até mesmo achar que havia qualquer coisa boa em você. O problema é que, se você transformou uma coisa boa em essencial e você perde isso, não somente será difícil, mas você ficará devastado, completamente devastado. Romanos 1, 18 a 25 é a passagem clássica do Novo Testamento que explica a natureza e o poder da idolatria. Paulo mostra que os colapsos da vida, quer sejam espirituais, ou psicológicos, ou sociais, ou culturais, todos eles surgem porque adoramos e servimos coisas criadas e não o Criador. Jeremias 2,25 expressa isso assim: não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Essa é a voz e a linguagem de Israel, e Jeremias a usa para transmitir o fato de que, uma vez que acreditamos que algo nos fará felizes, então não conseguimos evitar. Precisamos ir atrás dos nossos deuses. Eles capturam o nosso coração completamente. Como o Salmo 106 diz: serviram seus ídolos, que se tornaram armadilha para eles. A linguagem do profeta Ezequiel é ainda mais forte. Olha o que diz o versículo 9 do capítulo 6. Ouçam a palavra do soberano Senhor.
Fui entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim e por seus olhos que cobiçaram os seus ídolos. Em uma perspectiva psicológica, um ídolo é a coisa da qual você obtém a sua identidade. Numa perspectiva teológica, e é assim que a Bíblia expressa isso, um ídolo é a coisa da qual sua justiça depende. Lutero mostra que o primeiro mandamento, não terás outros deuses, é o primeiro mandamento, porque todos os outros mandamentos se baseiam nele. Lutero diz que você nunca viola um dos outros mandamentos, a não ser que antes viole o primeiro mandamento. Assim, vamos pensar, por exemplo, no 9º mandamento. Não minta. Por que você mente? Bem, você diz, porque eu sou um pecador. Sim, mas por que você mente nesse caso específico e não naquele outro caso específico? Lutero diz que você está mentindo porque por baixo disso há algo mais importante para você do que Jesus Cristo neste momento. Pode ser aprovação humana, ou dinheiro, ou poder, ou conforto, ou outra coisa qualquer em jogo que é tão importante para você, que você está disposto a violar a lei de Deus a fim de obtê-la. Em outras palavras, você mente porque existe um ídolo. Existe alguma outra coisa que é a sua real salvação. Alguma outra coisa mais importante para você que Jesus Cristo neste momento. E, portanto, Lutero diz, debaixo de todo pecado comportamental existe o pecado da idolatria. E debaixo de todo ato de idolatria há uma descrença no Evangelho. Assim, a raiz de todo pecado é falhar em levar o Evangelho até as partes mais profundas do seu coração. Assim, o Evangelho, as boas novas de que não somos salvos pelo que nós fizemos, mas pelo que Jesus fez. O Evangelho é um princípio elementar que compreendemos quando somos salvos e então prosseguimos para princípios bíblicos mais avançados. Não, nós sempre levamos o Evangelho conosco enquanto prosseguimos, porque nossa desobediência constante, nossa resistência à mudança, nossa falta de crescimento espiritual estão sempre enraizadas em nossa indisposição e incapacidade de crermos e nos alegrarmos na nossa justiça em Cristo. E você nunca vai mudar a não ser que descubra os modos particulares e característicos em que o seu coração resiste ao Evangelho. E assim, você continua o projeto de salvação própria por meio da idolatria. A não ser que você aplique o Evangelho constantemente às raízes do seu coração, de modo que os ídolos sejam enfraquecidos cada vez mais. Você não mudará. Sua vida nunca mudará, porque o seu coração não foi transformado. No seu famoso sermão, O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição, Thomas Chalmers diz: ninguém jamais mudou um hábito simplesmente tentando. Ele diz que ninguém muda o medo ou preconceito racial simplesmente tentando, somente dizendo: ah, eu não deveria ser assim. Assim, Chalmers escreve: o coração é constituído de tal maneira que o único modo de desalojar uma antiga afeição é pelo poder expulsivo de uma nova. Para expulsar uma antiga paixão, você precisa de uma nova e maior. Uma paixão positiva totalmente dominante. Por exemplo, em Gênesis 29, é dito a Jacó que ele precisa trabalhar para Labão 7 anos, a fim de poder se casar com Raquel, a sua filha. Esse é um longo tempo de trabalho, especialmente para um patrão como Labão. Mas Jacó o faz. Sabe por quê?
O texto diz que Raquel era tão bonita aos seus olhos e ele a amava tanto que o tempo se tornou insignificante. Ele tinha uma paixão positiva dominante e assim trabalhou 7 anos. Vou dar mais um exemplo. Escolha 2 homens e os coloque em salas separadas. Dê a eles o mesmo trabalho e diga: vocês trabalharão com pequenas peças. Coloque isso aqui, coloque essa coisa nesse outro lugar. Algo extremamente chato e tedioso. E diga que eles trabalharão durante 12 meses, 1 ano. Mas diga ao sujeito da primeira sala que ele ganhará 20 mil reais ao final do ano. Mas diga ao sujeito da outra sala que ele ganhará 20 milhões ao final do ano. Eu posso garantir que o sujeito da primeira sala ficará entediado muito rápido. Mas o homem da segunda sala irá trabalhar todos os dias com uma canção no coração. Por quê? Qual a diferença? É o mesmo trabalho com as mesmas circunstâncias. Mas o homem da segunda sala tem uma paixão positiva totalmente dominante. Ele está entusiasmado com o seu futuro e emocionado com o que está por vir. E o resultado é que não somente fica fácil, mas o trabalho se torna um prazer. Em diversos capítulos do Novo Testamento, como por exemplo em Colossenses 3, Romanos 8, Hebreus 12, crescimento e mudança são vistos como a dinâmica de 2 processos. Morrer para certas coisas, isto é, arrependimento, e pensar nas coisas do alto, ou seja, alegrar-se no que temos, somos e em quem nos tornaremos em Jesus Cristo. E então, quando seu coração sucumbe ao medo ou sucumbe à ira, e a razão disso é que algum ídolo te agarrou pelo pescoço e o dominou. Você precisa olhar para Jesus imediatamente. Você precisa olhar para o que Ele fez por você e como Ele morreu voluntariamente por você. Esse é o motivo. Assim como Raquel era a paixão totalmente dominante de Jacó, a paixão da sua vida, Jesus Cristo é a nossa paixão. Quanto mais você vir Jesus na cruz, perdendo absolutamente tudo por você, mais ele se tornará algo belo para você. Ele se tornará tão belo aos seus olhos que você conseguirá mudar. Essas coisas que agora controlam você, elas perderão poder. Você sabe como trabalhar no seu coração assim? É somente se alegrando e descansando no que Jesus Cristo fez por você, que você conseguirá substituir os seus ídolos. E se você realmente quer mudar, e se você realmente quer firmar o Evangelho mais profundamente no seu coração, Jesus Cristo precisa se tornar sua paixão positiva totalmente dominante. Amém. E se você foi abençoado por esta pequena meditação, compartilhe com seus amigos e familiares e, por favor, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos.